Veículos e Velocidade de novo aqui na concessionária Savaralto em Porto Alegre, e hoje a gente vai experimentar este Jeep Renegade, que era um dos que faltavam na nossa gama aqui dos carros que a gente já analisou aqui no canal. Esse é o Jeep Renegade Série S. Nós já analisamos o Jeep Renegade Trailhawk, a versão mais aventureira desse modelo. No entanto, agora, esse aqui é o mais luxuoso da gama. E a gente vai poder analisar um pouco do comportamento dele em um passeio que a Savaralto está promovendo aqui. Então a gente vai sair aqui da capital, vamos andar em estradas de asfalto, vamos andar também em estradas de terra, para poder experimentar como é que se comporta, inclusive, o sistema 4x4. Porque apesar desse carro ser mais luxuoso, ele também tem atração para todo tipo de terreno. Foi a edição do Jeep Lovers RS. Proprietários da marca levaram seus carros para um passeio até a Cascata das Andorinhas, no município de Rolante, quase 130 quilômetros distante de Porto Alegre. Sempre é uma satisfação a gente voltar para um Jeep Renegade, que é um carro que a gente já conhece há algum tempo, a gente já sabe mais ou menos como é que ele funciona, e quando eu volto para cá e me sento, me acomodo para dirigir um Renegade, eu consigo me sentir bem à vontade, porque o carro, ainda que ele tenha evoluído bastante em termos de motor, em termos aqui de volante de direção e também aqui no painel dessa versão Série S, a gente tem um acerto, uma combinação ainda bastante peculiar. Meu nariz está exatamente aqui, quase no centro da reta do símbolo da Jeep, então eu tô com o volante realmente alinhado, um dedinho mais para a esquerda, tenho acesso aos comandos aqui também, então alavanca do limpador na direita, alavanca das luzes aqui na esquerda. Mas o Jeep Renegade segue aquela tradição do acionamento dos faróis ser feito aqui pelo lado esquerdo do volante, aqui exatamente no lado esquerdo do painel, melhor dizendo, naquele botão giratório. No mais, todos os outros comandos estão à mão. O acionamento aqui do computador de bordo, o acionamento do controle de cruzeiro, toque na mídia está próximo e também aqui nos comandos físicos do ar-condicionado, que tem esse comando duplo. E depois a gente vai ver a tração 4x4, o acionamento também está aqui, então é uma leve projeção, mas essa aqui até a gente não precisa ir tanto para frente para poder verificar. Nesse percurso a gente não vai pegar nenhuma rua de paralelepípedo enquanto estiver rodando aqui dentro da cidade, mas vamos pegar um pouquinho de trânsito aqui, até que a gente consiga então se afastar e reunir o comboio. Mas aqui na frente a gente vai ter um espaço com algumas situações em que o carro vai passar por uma obra no asfalto, então a gente vai poder avaliar um pouquinho da suspensão que esse carro aqui oferece. Lembrando, né, o Renegade tem essa suspensão independente nas 4 rodas, e a gente já experimentou isso nos vídeos do Trailhawk, do STD antigo inclusive, e todos eles mantêm um comportamento muito peculiar. Olha só, vamos descer o degrau. Ó, mesmo com a roda aro 18 a gente consegue passar, né, pela ondulação no piso de uma maneira mais tranquila. Eu até acho aqui que a gente sente pouquinha coisa a mais do que se tivesse lá no Trailhawk, que tem uma banda de pneu maior e uma roda com uma polegada um pouquinho menor. Outra coisa que é legal do Renegade é que a gente tem uma visibilidade bem interessante, porque o espelho, o retrovisor está mais recuado, a gente tem aquele outro espaço lá. E aí quando vai fazer uma manobra como agora, por exemplo, se eu estivesse fazendo um acesso numa rua em uma esquina, eu consigo olhar nesta posição e também naquela posição, na posição do carona. Então esse recuo é mais interessante. O volante elétrico também tem uma precisão interessante, porque ele não é leve demais, como a gente vê em alguns carros. Olha só, ele tem um aviso aqui, ó, o alerta de ponto cego, vou falar sobre isso depois. Mas ele tem, então, o volante, uma precisão um pouco maior, ele tem uma leveza, né? É um volante que é mais firme, não é tão mole demais, mas ao mesmo tempo muito tranquilo e muito macio quando a gente quer fazer alguma manobra, né? Alguma situação dentro da cidade. E um outro sistema que a gente tem é o alerta de ponto cego, ele está presente aqui no Série S. Olha só, quando eu boto o pisca e aquela lâmpadazinha ali está acesa no espelho retrovisor, ele me indica que vem vindo um carro no ponto cego. Então é um alerta muito interessante para rodar na cidade e é um dos itens de assistência que está presente aqui no Série S, que efetivamente, né, é o segundo da gama, né? O Trailhawk está no topo, mas apenas porque ele tem essa caracterização 4x4, porque em termos de luxo e equipamentos, aqui o Série S é o Renegade que está efetivamente melhor servido. Só tem uma coisa que esse Renegade aqui não tem, que é o teto solar. Esse sim
é um equipamento que precisa ser pago à parte aqui no Série S. Outro assistente é o leitor de placas de limite de velocidade. Agora aqui no painel ele já está mostrando ali a última placa que ele viu, é a placa de 60 km por hora. Então, o que acontece? O Jeep Renegade, ele vai mostrar para a gente, sempre aqui no painel, essa indicação. E quando o motorista estiver passando do limite de velocidade, o que vai acontecer? Ele vai emitir um pequeno bip para que a gente fique atento, então, e mantenha sempre a velocidade. Quando ele altera, ou seja, quando ele faz uma nova leitura, ali seguimos a 60 km por hora, mas quando ele faz uma nova leitura de placa de trânsito, essa indicação já se altera aqui no painel e ele vai monitorando o motorista. Aqui nessa pista de concreto a gente consegue ter um pouco mais da noção, né, do efeito da suspensão independente nas 4 rodas. Como eu disse, dessa vez a gente não vai pegar paralelepípedo, mas em compensação a gente tem efetivamente um piso muito mais ondulado e que nos dá muito mais tranco. Olha só o buraco aqui, ó. O carro passa por essas ondulações, passa por essas imperfeições de uma maneira muito suave, muito sutil. A gente percebe uma suspensão firme e bastante consistente. No entanto, a gente não percebe o carro mexendo aqui dentro. É como se a suspensão fizesse o trabalho dela e o carro ficasse apenas, né, andando sempre com a carroceria, e aqui dentro os bancos a gente ficasse sempre na mesma posição. Não é um carro que faz a gente ficar sacudindo. É uma característica do Jeep Renegade, uma característica dessa plataforma Small Wide e que chama bastante atenção, porque o comportamento desse carro ele fica com muito mais conforto para os ocupantes enfrentarem esse tipo de situação. Agora a gente começa a se encaminhar para o percurso rodoviário com o Renegade Série S. Então eu tenho aqui já a primeira média de consumo do computador de bordo, exatamente 10 km com litro, nesse trânsito médio que a gente enfrentou aqui dentro da cidade. Agora eu vou fazer o seguinte, como a gente tem mais de uma marca de consumo, eu vou manter o percurso A com 6,6 km rodados e 10,1 km com litro de média, e vou zerar o percurso B para que a gente então possa comparar a média geral e também a média apenas rodando em estrada com esse carro, porque eu acho que hoje ele efetivamente vai ser econômico, já que a gente vai andar em baixas velocidades. Quando o carro percebe que ele está se evadindo, automaticamente ele faz um movimento, ó, e traz o carro de novo para o centro. Mas depois disso, ele dá um alerta para o motorista para que o motorista, então o condutor, assuma o comando. Apenas quando eu dou a seta, aí o carro não interfere numa mudança de faixa. Mas ele faz isso tanto para faixas tracejadas quanto contínuas. Por exemplo, vou deixar ele comer à esquerda, olha só. Ele automaticamente já traz de volta para a direita. Vou deixar comer à direita, ó, trouxe para o centro. Mas agora tá dando alerta, ó. Um alerta sonoro para que eu reassuma o comando do carro, e ele não permite que o motorista permaneça muito tempo sem colocar as mãos no volante. Eu vou acelerar firme contra esse Fiesta que está aqui na nossa frente, ó. Ó. E o que ele faz? Eu já percebi duas coisas aqui, vocês devem ter ouvido um barulho. Ele pré-condicionou os freios para que o mínimo toque que eu desse aqui no freio já produzisse um efeito maior de frenagem, e também emitiu aqui um alerta visual, piscou aqui no painel, e também um alerta sonoro para o motorista. Então esse assistente faz com que o freio do carro fique muito mais responsivo em uma eventualidade. Nós estamos em um comboio, então eu não vou conseguir testar efetivamente as retomadas que a gente faz aqui no canal. Mas eu vou aproveitar aqui, ó, de 84 km por hora, olha só, apertei fundo, vejam como o Renegade já ganha velocidade e em seguida já está nos 100 km por hora aqui no limite da via. Isso é muito interessante porque o carro consegue ter uma resposta muito melhor. E a gente tem outras funções aqui. O Série S também tem a possibilidade da gente fazer as trocas manuais. Eu posso fazer isso tanto aqui na alavanca quanto aqui atrás do volante, nessas aletas. Se eu fizer uma redução de marcha, agora aqui, olha só, 7ª, 6ª, 5ª marcha agora, ele já aumenta o giro do carro, eu posso acelerar com mais resposta, inclusive, mas como ele está posicionado no D, o câmbio automaticamente volta, retorna para o drive, para a marcha mais alta, logo em seguida, quando ele entende que a gente já produziu a aceleração que a gente queria.
Para que o carro mantenha a marcha, eu tenho que trazer a alavanca para cá, para a esquerda, e agora ele está aqui em 8ª marcha, porque esse carro aqui ele tem 9, né, já que essa aqui é a versão 4x4, e aí eu posso aqui, ó, reduzir uma, reduzir duas, vou andar aqui, ó, em 5ª marcha, já está com um giro mais alto, vamos esperar os carros passarem aqui, ó, e eu vou acelerar aqui atrás, ó. Vocês vejam que o carro está segurando aqui na 5ª marcha com o giro mais alto a 3.500 rotações. Por quê? Porque agora eu fixei ele para que ele mantivesse estas marchas aqui posicionadas, ó. Eu vou voltar aqui para a pista da direita para a gente poder continuar no comboio. Quando você, então, posiciona a alavanca de marchas para a esquerda e deixa aqui no mais e no menos, o carro fica ao teu controle. Agora, quando você joga de volta, ele retoma o drive e aí vai para a marcha mais alta. Mas como são várias marchas, são 9, né, como eu já falei, a gente consegue ter nesse carro uma condição dele estar sempre com um giro mais baixo quando a gente está andando em drive. Mas se ainda assim, ó, aqui a 90 km por hora, a gente está em 2.200 rotações, 2.200 rotações. Eu dou um toquezinho no mais aqui, ó, já foi para a 8ª marcha, e ele baixou ali para menos de 2.000 rotações. Então o motorista pode também forçar o carro para fazer com que ele aumente a marcha e reduza o giro do motor para que o carro fique um pouco mais econômico, porque em drive ele estava acima das 2.000 rotações, agora ele está ali abaixo. Então com isso a gente consegue ter uma condução mais econômica quando está andando na estrada. É só o motorista utilizar os recursos a favor dele. Outro exemplo está aqui, em que a gente está a 100 km por hora, eu vou apertar até o 110 no limite para a gente poder se aproximar do comboio e não dar muito mais distância, né? Mas vamos ver aqui, ó. Ele reduziu para a 8ª na minha aceleração, agora estou aqui a 118, aqui dentro do limite, em 9ª marcha, e ele está em pouquinho menos de 2.000 rotações ali, a 115. Efetivamente, o carro consegue giros baixos. A gente precisa também, como motorista, interagir com ele para que ele te obedeça e possa manter uma condição melhor de rotação. Agora, para quem não quer se incomodar, é só deixar o câmbio no drive, que o Renegade vai fazendo todas as marchas, vai fazendo todo o controle do carro. E o principal, sem que a gente sinta uma troca de marcha, porque aqui a gente não está num câmbio CVT, a gente está num câmbio com marchas reais, mas a gente não percebe aqui no Renegade uma troca de marchas, o carro fazendo as trocas. Isso acontece apenas vendo o giro no painel e controlando o carro. O Série S também tem o limpador de para-brisas automático e a gente tem duas programações aqui nesse modo automático. Ele passando menos vezes o limpador de para-brisa aqui, ou eu girando mais uma vez a alavanca, ele vai passar mais vezes. Então, se a gente quer que o para-brisa fique limpo por mais tempo, ou se a gente quer esperar chover mais, né? Ainda assim, no modo automático, ele nos oferece essa possibilidade. Ou a gente pode deixar o limpador sempre aceso, aí aqui, né, conforme o nosso comando. Então, é mais uma dessas assistências. Outra coisa que também é automático é o farol. Eu posso programar aqui no modo alto, e aí ele vai acionar quando tiver com menos iluminação, né? Num dia de chuva, por exemplo, se ele identificar que a iluminação já não é mais a suficiente. Ou então eu também posso deixar ele, como eu estava utilizando, com a iluminação já fixa. Eu estava usando a luz de posição, né? A lanterna, com o farol de neblina ligado. Outra coisa que é legal agora que a gente está andando nesse percurso de pista simples e com muito mais curva é o comportamento desse carro nessas condições, porque como a gente está no Renegade com tração 4x4, a gente consegue fazer o carro ficar muito mais firme no chão, muito mais agarrado e próprio para fazer curva. A gente não vai experimentar efetivamente, nem vai levar esse carro no limite agora em que a gente está num comboio. Mas a gente já conseguiu perceber com ele rodando nessa situação que a gente pode entrar numa curva com um pouco mais de velocidade que ele vai contornar. Suspensão independente também ajuda nesse tipo de comportamento, também é algo mais interessante. E ainda assim, a gente consegue um carro que também é confortável, porque a gente consegue ficar aqui bem acomodado, a gente consegue ainda, por exemplo, olha só, no momento que enfrentar um tachão, por exemplo, o carro passa com mais suavidade.
Agora que a gente já rodou então alguns quilômetros de estrada, a gente pode um pouco falar das médias de consumo do carro. A gente rodou 82 quilômetros até agora, saindo de Porto Alegre, já estamos passando Taquara em direção à cidade de Rolante, para quem conhece aqui o Rio Grande do Sul, e o consumo médio do Renegade, entre aquele percurso primeiro de cidade e esse muito maior de rodovia, ficou em 13,6 quilômetros com litro, uma velocidade média aí de 48 quilômetros por hora. Mas já o percurso puramente rodoviário ficou muito bom, porque a gente rodou em velocidades baixas, 55 km por hora de velocidade média, e a gente ficou com 14,1 km por litro em 76 km rodados agora. Então, efetivamente, esse carro consegue ser mais econômico quando ele está rodando de uma maneira mais parcimoniosa, quando ele está rodando de uma maneira um pouco mais moderada. O fato é que o Renegade já é programado, já tem uma combinação programada para que ele sempre esteja mais disposto na hora de fazer, por exemplo, uma ultrapassagem. Olha só, vou apertar aqui, ó, e a combinação de marcha que o carro já mantém para os ocupantes aqui, para o condutor, já é uma combinação que deixa giros um pouco mais elevados para que o carro fique mais disposto num caso de uma ultrapassagem que nem essa que a gente fez agora. Porque se a gente quiser interagir com o câmbio, olha só, eu estou em drive, quase 2.000 rotações, se eu der mais uma tocada ele de sétima, ele passa para a oitava marcha, olha só, e já consegue já diminuir um pouco mais a rotação. Mas por que o carro vinha com uma marcha anterior, sendo que ele poderia já estar avançando? Porque a ideia daqui, da Jeep, não é tanto ter um carro programado para um consumo melhor, mas sim também para ele estar mais disposto. Está começando agora a parte então fora do asfalto com o Renegade Série S. A primeira coisa que a gente já percebe é que a suspensão independente cumpre bem com o papel dela nesse piso mais de pedra, mas é claro que a roda maior com o pneu de perfil menor acaba transmitindo um pouquinho, né, da imperfeição para cá para dentro. Mas o comportamento é mais da suspensão trabalhando do que efetivamente a gente sentindo aqui sentado no banco. Aqui a gente continua bem acomodado, um carro que fica, abraça bem o motorista. Para esse primeiro trecho aqui, que é simplesmente uma estrada de terra, nem faz muito sentido a gente mexer aqui nos controles aqui da tração para que o carro possa ter algum outro tipo de comportamento um pouco melhor aqui dentro na estrada de terra. Ele pode continuar funcionando no automático, que no momento em que o carro perceber, entender, os sistemas do carro entenderem que precisam jogar a tração para as rodas traseiras, ele vai fazendo isso, vai fazendo esse gerenciamento de forma automática. Mas quando o motorista precisar, a gente vai nesse círculo aqui e aqui a gente vai alternar entre os modos Sport, Snow e aqui o Sand Mud. Não tem aqui no Renegade Série S o sistema que a gente tem o Rock, que aí esse sim, esse tá só no Renegade Trio Rock, que é o outro modo de tração. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pular o modo Sport, que daí mexe mais no comportamento do carro, mexe ali ó, no próprio painel de instrumentos, deixa ele com mais arisco, né, pra gente poder rodar no asfalto, e vou passar para cá para o modo Snow, que é um modo escorregadio. Aqui a gente já consegue até vir no painel aqui para poder mostrar um pouco, ó, que qual é a programação de 4x4 que ele faz aqui no modo Snow. A gente tem aqui um 4x4 já bloqueado, 50%, 50%, ou seja, 50% na frente, 50% atrás, mas o carro está andando mais solto. Ele não está utilizando aqui, por exemplo, marchas mais reduzidas do câmbio automático de 9 marchas. A outra opção que a gente tem é o Sand Mud, que daí sim ele já começa a utilizar marchas mais baixas para simular uma força mais reduzida, e ele também já muda aqui o painel, vamos de novo aqui no painel, ele também já muda ali no painel e ele aparece, além do 4WD Lock, ele também faz com que o controle de tração fique desativado. Então a gente tem aqui uma situação já, ó, a gente já percebe ali ó, o contagiros acima das 2.500 rotações nos 30 km por hora, exatamente porque o carro já deixa marchas mais reduzidas, mais pronto para enfrentar situações de obstáculo. Começando agora o trecho então um pouco mais off-road do percurso, a gente está fazendo um aclive e eu estou utilizando aqui então o modo Snow, modo escorregadio,
do 4x4 aqui do Renegade. Mas aqui, para umas subidas mais íngremes, a gente pode também utilizar o 4x4 Low, que eu vou acionar então neste botão aqui. Com esse sistema acionado, assim que ele der o anúncio, agora sim, ó, vamos lá, vou fazer uma coisinha aqui, eu vou parar o carro para ver se ele consegue fazer o acionamento do 4x4. Agora sim, ó, parei o carro, perfeito, ó. Agora sim, então ele precisava estar com o carro parado. E com esse sistema, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar a primeira marcha do carro como reduzida. Como esse câmbio ele tem 9 marchas aqui no Renegade 4x4, então a primeira marcha ela é muito reduzida, a primeira e a segunda marcha. Então por isso ele não tem uma caixa efetivamente de 4x4 reduzido aqui no Renegade. Ele tem sim um câmbio com muitas marchas para poder utilizar combinações que deem mais força e não tanta velocidade final. E para isso aqui, para subir, em que a gente precisa andar em baixas velocidades, mas com um giro do motor bastante alto, é um sistema muito mais eficiente, porque ele consegue então utilizar essa capacidade aqui, ó, para poder fazer esse tipo de aclive. Então é uma vantagem que a gente tem. E olha, até pelo fato da gente estar no Série S, mesmo assim a gente consegue utilizar o carro de uma forma um pouco melhor. Uma coisa que ele faz quando ele aciona o Low é desligar o assistente de frenagem, o assistente de colisão frontal, e também desligar o sistema de controle de estabilidade. Olha só o aclive agora, ó. Agora a gente vai forçar ele um pouco mais, ó, e vamos ver como é que ele vai se sair, ó. O motor 1.3 aqui no Renegade ficou muito gostoso porque o carro tem mais força, tem mais valentia com esse turbo. Vencido o trecho então de maior aclive, eu posso apertar aqui no Lock, ó, no 4WD Lock, e ele já saiu então do Low. Agora eu estou apenas usando o modo escorregadio aqui do Renegade. Mesmo assim, para esse piso com alguma pedra molhada, enfim, a gente já consegue se sair melhor com o carro, já. O carro consegue enfrentar super bem. E também precisa falar de novo aqui da suspensão independente, porque o carro vence o obstáculo sem agredir tanto a gente que está dentro do carro. Tem uma característica do Renegade que a gente precisa observar, especialmente quando anda em comboio, como a gente está fazendo agora. A posição do condutor em relação à frente do carro, ela nos dá a impressão de que a gente está mais para trás, exatamente por esse capô mais reto, por esse nariz que a gente vê ali na frente. Tudo isso faz parte do estilo do carro e é muito legal que ele seja assim. Mas aí, como condutor, você precisa adotar uma outra postura para poder utilizar esse carro num passeio off-road como que a gente está fazendo agora. Importante manter uma distância segura do carro da frente para que você possa observar os obstáculos, principalmente entre um carro e outro. Se não tem uma pedra, se não tem alguma valeta, se não tem alguma coisa mais saliente que possa ser um problema para o carro. Ou até para poder jogar o carro em cima de alguma pedra e ele poder desviar. Porque se você grudar no outro carro, você não vai conseguir ver e aí pode provocar um dano no veículo. Uma outra coisa que é legal é que esse carro, ainda que não pareça, ele tem uma boa altura do solo, então mesmo o Renegade 4x2, como esse que está aqui na nossa frente, também tem capacidade para vencer esses obstáculos, né, para fazer esse tipo de percurso em estrada de terra, vencendo aqui o aclive. É claro que a operação num 4x2 seria diferente dessa nossa aqui, mas como a gente está no 4x4, a gente vai seguir explicando aqui. Mas a altura do carro em si e o conjunto de suspensão independente, a própria plataforma, a Small Wide, são compartilhadas entre os dois modelos. Então é um carro que a gente consegue utilizar para esse tipo de situação. E o trabalho também, né, de suspensão nos permite que a gente consiga entrar em uma valeta, as rodas permanecerem mais fixas no chão. Outra parte do percurso off-road está no declive, ou seja, na descida. Inclusive vão passar por a gente alguns ciclistas agora. Mas aqui, para que você não fique controlando a velocidade do carro no freio, já que você não vai querer andar rápido em uma estrada, e a gente está também no comboio, o interessante é você utilizar as trocas sequenciais aqui com o 4x4 bloqueado acionado. Então, com esse comando acionado aqui, eu vou conseguir interagir eu mesmo com o câmbio e vou colocar, por exemplo, aqui ó, em segunda marcha para ele segurar, mas agora eu vou reduzir para a primeira, porque vai começar o declive, olha só. E ele vai, então, reduzir a velocidade do carro na marcha. Não vamos deixar o carro avançar a marcha, olha só.
A gente está aqui de novo ainda em segunda, ó. E agora sim, agora em primeira, eu vou segurando o carro para que ele não avance e vou fazendo o freio motor junto com o freio mecânico do carro. Mas a minha ideia aqui é não despejar o meu pé com muita firmeza no freio, exatamente para não superaquecer o sistema e utilizar o recurso do freio motor com o 4x4 do carro bloqueado. Agora o nosso enfrentamento é quase que como uma caixa de ovos aqui, porque a pista está com buracos alternados. Então, uma coisa que a gente pode utilizar é aqui, ó, a nossa assistência do carro e a suspensão independente faz com que uma das rodas se levante do chão, mas ainda assim a gente consegue enfrentar com o Renegade de uma forma muito tranquila. E olha, eu já atravessei caixas de ovos em que os carros inclinam muito mais, mas aqui com a suspensão independente é bem interessante. E aqui, como o declive é ainda maior, a gente consegue, olha só, eu estou descendo em primeira marcha para que ele faça o freio motor do carro, e ele, ainda que ele esteja acelerando, eu consigo com poucos toques no pedal do freio segurar o carro sem fazer com que ele saia disparando. E agora que a gente está se aproximando então do destino, a gente vai conferir um pouco do consumo que a gente teve aqui com o Renegade. Vamos lá, percurso B, percurso mais estrada e agora também com a estrada de chão, né, o trecho off-road. 105,9 km e 9,8 km com litro. E o percurso total, 112,8 km, 9,8 km com litro. Vale lembrar que no percurso off-road a gente anda muito em primeira marcha para usar como freio motor, a gente anda também em velocidades bem reduzidas e é por isso que o carro acaba consumindo mais. O próprio sistema 4x4 acoplado já provoca também um arrasto um pouco maior, mas médias boas para um carro, né, de tamanho médio porte como o Jeep Renegade. Agora é o momento do aclive, eu vou seguir com a primeira marcha reduzida, exatamente para que ele tenha mais força e consiga vencer esses obstáculos. Eu também não posso andar muito rápido, porque a situação aqui é realmente de um terreno mais acidentado, até para não tocar o carro no fundo. Olha só, um aclive bem pronunciado, velocidade 12 km por hora, e eu vou encontrando o trilho aqui. Olha só, o Renegade vai vencendo agora o aclive. Preciso esticar um pouco meu olho para poder enxergar um pouco do piso, né? Já que aqui a gente tem uma posição que não nos favorece com esse nariz maior. Mas agora aqui, ó, com o carro da frente distante, eu consigo então andar com o carro, avançar, ó. Vamos tocar por cima aqui do mato um pouco mais alto, exatamente porque a gente não sabe se tem alguma coisa ali para tocar embaixo do carro. Não, passou tranquilo, vamos em frente. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tô vendo que tem um mato um pouco mais alto. Então eu tenho que jogar o Renegade, ó, bem por cima do obstáculo, com a roda, para que ele possa então não tocar embaixo, né? Não tenha problemas, olha só. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu vou desviar do sulco da roda, vou subir no obstáculo e vou passar por cima, ó. Não tocou embaixo também, mais uma vez, passou bem tranquilo. E aqui também, ó, sulco elevado de novo, joga o carro por cima e a gente consegue passar. Aqui, ó, um buraco bem grande na esquerda. Eu vou tentar me jogar bem pelo meio, mas como o carro, ó, ele é mais largo, ele não tem tanta manobrabilidade. Mas aqui passou tranquilo. Uma pedrinha saltou agora aqui embaixo. O terreno tem pedras e eu vou tentar ir ou desviando delas ou colocando elas para baixo do carro. Eu vou tentar jogar ele aqui, ó, em cima das pedras mais pontiagudas. Pronto. Já conseguimos vencer o obstáculo. Agora aqui uma curva com um sulco. De novo, pé no freio. Tudo isso eu estou fazendo em primeira marcha, com a primeira marcha controlada pela troca sequencial e também com o 4x4 reduzido acionado, 4WD Low acionado. É realmente uma condição que a gente sente o carro mais na mão, né? Ele não foge, não dispara com as marchas mais reduzidas, apenas aumenta o giro do motor, mas consegue avançar. Ó, agora um piso um pouco mais tranquilo, um pouco mais facilitado, a gente vai encontrando o traçado. Posso passar para a segunda aqui, já que deu um pouquinho mais de folga. Olha só, seguimos no trilho. Agora aqui a estrada assim já melhora um pouco e a gente vai conseguir se posicionar já lá
junto com os outros carros. Um último obstáculo aqui, pronto, passou fácil, sem problema nenhum. Olha só, de novo aqui aquele esquema de passar por cima do sulco. Agora a gente já está chegando. Interessante essa experiência off-road com o Renegade, porque a gente conseguiu perceber que o carro tem valentia, o carro consegue avançar quando a gente precisa entrar em algum obstáculo, em algum terreno sem um traçado definido ou com muitos sulcos. Basta a gente ter um pouco de habilidade e pensar nas coisas, né, para proteger o carro, com o intuito de proteger o carro, de fazer com que o carro possa ficar mais seguro, mais tranquilo. Esse foi então o passeio Jeep Lovers promovido aqui pela Savaralto, que agora já está se aproximando aqui da cidade de Rolante, onde para fazer o almoço, enfim. O pessoal que tem Jeep tanto 4x2 quanto 4x4 pôde participar do passeio e está aí colocando à prova os seus carros. Esse Jeep Renegade aqui na nossa frente, por exemplo, é um Jeep Renegade 4x2 e está aqui acompanhando o nosso que é 4x4, acompanhando a Jeep Gladiator, por exemplo, que é um carro também com capacidade off-road bem maior do que esses que nós temos aqui. Mas a ideia é não colocar os carros à prova em si, mas mostrar um pouco para os donos um pouco mais da capacidade que os seus carros têm, além do uso só no asfalto ou só dentro da cidade. Chegamos no nosso destino final aqui no percurso da Savaralto Jeep, esse percurso que misturou um pouco de terra, outro pouco de asfalto e também um bom percurso off-road para que a gente pudesse testar e experimentar o Jeep Renegade. Você está vendo então esse vídeo ao contrário daqueles que você já encontra aqui no YouTube do Veículos e Velocidade, porque primeiro a gente começa mostrando por fora e depois a gente dirige. Mas agora a gente vai mostrar ele então por fora. Primeiro para a gente falar aqui do conjunto de iluminação do Renegade que ganhou faróis novos nessa geração. Estou falando de faróis que são completamente em LED, tanto para a luz alta quanto para a luz baixa, e a gente tem aí no mesmo elemento do DRL a luz de seta, que se transforma em luz de seta ou deixa de ser seta e vira a luz de urna. E aqui embaixo a gente tem no Série S o farol de neblina. Esse equipamento está presente no Série S e também no Jeep Renegade Trio Roll, que agora não está mais no Jeep Renegade Longitude. Então a gente não tem essa opção, mas você pode possivelmente instalá-lo como opcional. Ainda assim, aqui na frente a gente tem todos esses elementos aqui escurecidos, inclusive o emblema da Jeep. E aqui na parte inferior do para-choque uma parte sem pintura e o recorte mais pronunciado para melhorar o ângulo de ataque. Estamos falando aqui também de um Renegade 4x4, mas já falamos bastante do sistema de tração. Agora a gente vai olhar ele um pouco pelo lado desse carro. Estou falando aqui de um veículo que tem rodas maiores do que o Jeep Renegade Trio Roll, que a gente já experimentou aqui no canal. E com isso, olha só, a banda do pneu ela fica menor. Então é um carro mais preparado para rodar no asfalto e não exatamente em situações de fora de estrada. No entanto, a gente já percebeu que esse pneu e esse conjunto de rodas com a suspensão independente deram sim conta do recado. Suspensão independente nas 4 rodas, freio a disco também nas 4 rodas a gente tem nesse carro. E aproveitamos que estamos do lado, a gente tem aqui espelho retrovisor em tom cinza, ele é contrastante, se o Renegade fosse branco vocês poderiam ver um pouco melhor. Tem repetidor de seta e tem barras no teto. Na porta, essa parte inferior aqui em plástico, ela vem junto, ela acompanha o desenho da porta para evitar que você esbarre, por exemplo, em uma situação de calçada. E vindo para cá, para a parte de trás do carro, a gente consegue também falar um pouco mais do conjunto de iluminação desse Renegade. Estou falando desse elemento aqui, que o alojamento até é possivelmente o mesmo do primeiro Renegade, mas há um redesenho e um rearranjo dos elementos agora totalmente em LED. Estou falando do freio, quando aciona nessa parte externa, ou da luz de posição, que é o que está acionado agora. Seta também é em LED. E na parte inferior aqui do para-choque, a gente tem a luz de ré na direita, e vindo aqui para a esquerda, a gente também tem a luz de ré. Eu estou destacando isso porque o Renegade teria aqui, na outra geração, a luz de neblina, mas agora ele já perdeu este equipamento. No mais, elementos escurecidos, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro e este Série S também tem alerta de tráfego cruzado, que pode identificar a presença de carros que passam na transversal do carro ou pedestres também. Tenho agora aqui o porta-malas com abertura elétrica
Esse compartimento, os números da capacidade a gente vai deixar aqui nos caracteres, mas no Renegade isso é muito interessante porque a gente tem aqui ó, as bolsinhas na lateral, luzes de LED também na lateral e mais um piso que muda de posição conforme a necessidade. Ele pode ficar lá para baixo ou pode ficar para cá para cima, caso a gente queira um porta-malas plano. A gente sabe que o porta-malas do Renegade não é exatamente o maior da categoria, mas com certeza ele é o melhor acabado e o que melhor oferece amenidades. Então, se você não tem capacidade volumétrica, ao contrário, você tem muitos detalhes que podem te ajudar, porque tem 4 ganchinhos aqui para pendurar sacolas, coisa que outros carros não têm. Agora, olhando o Renegade por dentro, a gente tem aqui uma porção em plástico, mas é um plástico de boa qualidade, de boa impressão, e aqui a gente já tem um aplique em couro emborrachado. O couro também está presente nos bancos dessa versão Série S e ali no descansa-braço central. Entrando aqui no Renegade, e a gente já consegue se acomodar, a gente tem uma surpresa agradável. Por quê? Porque o painel de instrumentos continua com esse material aqui emborrachado e suave ao toque. O volante dessa versão Série S, ele é forrado em couro e todos os toques dos botões, dos controles, eles são emborrachados. Então isso facilita bastante a nossa vida, porque nos deixa com maior conforto. Aqui entre os bancos, inclusive, temos um alojamento mais próprio até para colocar celular, mais porta-copos aqui, o acionamento do freio de mão eletrônico para desligar então o start-stop ou até o próprio controle de tração. Aqui a gente tem os comandos do ar-condicionado de dupla zona que também estão espelhados na central multimídia do carro. Então a gente pode fazer um ar-condicionado agora, por exemplo, 19 graus para um lado, 18,5 para outro, ou comandar aqui exatamente o que a gente quer. Fora isso, a tela de home nos inclui aqui a conexão com dispositivos e a rádio. Eu tenho aqui também a mídia, se a gente estiver escutando rádio. Eu tenho navegação embarcada nesse Renegade. E aqui é interessante porque, ainda que a gente esteja em um local bem inóspito, ele consegue nos mostrar pelo menos um pouco do mapa. Conexão com celulares, ele tem por cabo ou também tem sem fio. E aqui eu tenho configurações do veículo, em que eu posso configurar telas, posso configurar aqui as assistências na direção, tenho volumes aqui ó, do Park Sense, do sensor de estacionamento, alerta de fadiga, alerta de ponto cego, tenho aqui telefone, Bluetooth, enfim, várias configurações. E aqui um atalho para os menus. Efetivamente, a gente tem um pacote completo de equipamentos, com os 4 vidros elétricos, espelhos retrovisores elétricos e chave presencial, inclusive aqui nesse Renegade Série S. Agora a gente vai poder olhar um pouco aqui dentro do carro, na parte traseira. Primeiro, a própria porta mantém o mesmo revestimento suave ao toque e também com esse aplique emborrachado. Atrás, tem outros carros de outras marcas que a gente sabe que a porta não tem atrás o mesmo revestimento. Agora, aqui dentro, a gente já percebe que o Renegade cobra um pouco em termos de espaço para as pernas, não é algo que a gente tem de sobra, até porque o banco está bem recuado, ele poderia ir um pouco mais para frente, diminuiria um pouco do conforto lá na frente, mas ainda assim ele poderia o passageiro andar com mais conforto com o banco mais para frente. Mas ainda assim, olha só, eu tenho 3 dedos de distância e consigo me acomodar. O problema que eu vejo do Renegade é que a gente fica com os joelhos aqui para cima da cintura. Então isso é uma questão de projeto, que talvez só uma nova geração desse carro consiga resolver. Mas em compensação, o banco é muito bem construído, o assento é bem construído, a gente consegue se acomodar super bem. E tem detalhes aqui que a gente pode até olhar com mais atenção. Se a gente for ver aqui, são vários recortes, são várias costuras que fazem com que o nosso corpo consiga ficar melhor abraçado quando está dentro do Renegade. Embaixo do capô aqui do Renegade a gente tem o T270, o motor turbo 1.3 da linha da Stellantis, que já está bem comum nessa linha toda, tá? Na Toro, também no Fastback e no Pulse, os mais completos e mais esportivos, também está no Commander e no Compass na linha da Jeep. Esse motor aqui, ele tem muita tecnologia embarcada. A gente já falou mais sobre ele quando testamos os outros carros, então vamos resumir. São 270 Nm de força e a gente tem aqui também o sistema Multi-Air da Fiat, que comanda o sistema de abertura das válvulas para que elas abram mais ou menos, por mais tempo ou por menos tempo, seja a necessidade do motorista de mais potência ou se ele está andando com uma tocada mais econômica. Mas como a gente já viu nesse vídeo, durante todo esse trajeto que a gente fez no percurso da Savaralto,
em que este carro aqui tem um comportamento um pouquinho mais esportivo e consegue se comportar super bem na estrada, tem capacidade para andar bem mais rápido do que aquele 1.8 e-torque que a gente tinha antes. Então, se você quer saber um pouco mais, assista o vídeo com o Jeep Renegade Trailhawk. Agora, o que eu posso dizer é que se você ainda pensa que Renegade é um carro lento, esqueça tudo isso e encare uma situação muito nova com esse motor, porque com esse 1.3 turbo, o Renegade é muito eficiente. A gente começa agora a se despedir. Primeiro, agradecendo a Savaralto mais uma vez por estar recebendo o Veículos e Velocidade e por ter disponibilizado o Renegade Série S do Test Drive para que nós pudéssemos acompanhar todo este passeio que saiu lá de Porto Alegre, veio até Rolante e a gente conseguiu experimentar esse carro em várias situações, em várias condições de piso e de uso e podemos então tirar as nossas conclusões. Então agradecer mais uma vez a Savaralto Jeep, a concessionária da linha Jeep aqui de Porto Alegre, parceira nossa aqui do canal. Para fechar, a gente consegue ter aqui no Renegade Série S um carro muito completo para quem gosta de estar com o máximo de tecnologia. Ele não tem o ACC, o controle de cruzeiro adaptativo, que daí só está presente na linha da Compass. Mas os outros alertas, a frenagem de emergência, a evasão de faixa, estão de fato aqui sim presentes. Outro aspecto, para quem gosta de conectividade, a Media Connect é uma das melhores. Ela demora um pouco só para parear o celular num primeiro momento, mas depois ele já volta a funcionar perfeitamente. E por fim, este Série S tem a tração 4x4, o que é um diferencial comparado com todos os outros crossovers do mercado que hoje só o Jeep Renegade pode oferecer. Então, ainda que não seja esse carro aqui apropriado para fazer trilhas pesadas, ele tem mais capacidade de te levar para além do asfalto, para um passeio de fim de semana ou para conhecer lugares que você talvez nem imaginava que pudesse ir ou ficava com receio de ir com o seu crossover sem esse sistema. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Também acione o sininho para saber quando tem vídeo novo. Tchau e até a próxima!